Olá pessoal, boa tarde, como é que estão? Tudo bom? Muito bem, o que nós vemos aí hoje está se desenhando aí o que antecede ao julgamento do apedeuta em Porto Alegre, no TRF4, e nós estamos vendo o desespero, tanto de um lado quanto de outro, é claro, óbvio. Por que o desespero de um lado e de outro? O desespero de um lado, do lado, digamos, conservador, do fato de que nós estamos sendo sufocados pelas mentiras, pelo serviço de contra-informação que está querendo destruir todo o conceito ético e moral que prevalece ainda no Brasil, apesar dos pesares. E do outro lado, nós estamos vendo o desespero porque, caso realmente a justiça se faça, caso realmente o Lula vá preso, caso isso tudo se desenrole, muitas cabeças vão rolar. E a esquerda vai perder quadros significativos porque estarão todos reunidos na Papuda, que é o que realmente eu espero. Muito bem, eu gostaria de ver e pedir a todos, na qualidade de membro da Justiça Eclesiástica Brasileira, pedir a todos que nos reunamos e estejamos em oração a partir de hoje, clamando a Deus pela misericórdia dele sobre nossas vidas, sobre a vida do nosso povo, em especial dos nossos países, dos nossos irmãos vizinhos, países vizinhos, porque estão sofrendo já as agruras do comunismo instaurado. A Bolívia, por Evo Morales, que instaurou o comunismo lá e já proibiu, inclusive, as igrejas de estarem ativas. Já confiscou os bens da propriedade privada e já está o país em situação de emergência, ou seja, ninguém pode circular nem mesmo dentro do próprio país livremente. E além disso, naturalmente, a Venezuela, que já vem há bastante tempo lutando contra isso e sofrendo também. E sofrendo muito, haja vista a morte do Oscar Pérez, que havia se entregado, e todos sabemos como é que funciona em caso de guerra. Quando o inimigo depõe as armas e se entrega, ele deve ser poupado, ele não pode ser morto. Mas o caso de Oscar Pérez foi diferente. O caso de Oscar Pérez provocou, inclusive, não foi a morte dele, foi o extermínio dele, porque mataram-no com muita crueldade. Diferentemente de Hugo Chávez, quando há muitos anos atrás ele foi preso, ele estava em guerrilha tal, e aí foi buscado pelo povo, e ele foi encontrado, ao se entregar, pouparam a vida dele. E você veja, você ouvinte, você meu amigo, observe bem como é que funciona a frente comunista. Enquanto eles são poupados quando pedem arrego, quando depõem as armas, como aconteceu também em 64 aqui no Brasil, depois eles não poupam, eles não têm o mínimo de pudor e simplesmente matam, e matam com atos cruéis. Muito bem. Nós devemos clamar a Deus, então, pela misericórdia sobre nossas vidas, clamar a Deus para que se cumpra a lei, para que nossos juízes do TRF4 não se sintam intimidados como estão sendo e que cumpram o seu papel, o papel para o qual eles foram nomeados, o papel para o qual eles estudaram, fizeram suas provas, passaram nos concursos e estão lá para esse fim. Que aqueles desembargadores pensem no futuro de seus filhos, no futuro dos filhos de seus amigos, irmãos, colegas e companheiros, enfim, em geral, para que não façam aquilo que não deve ser feito, ou seja, não perdoem, não liberem o apedeuta, e que o apedeuta amargue sim uma cadeia, que seja decretada para ele a cadeia imediata,
à cadeia imediata, não somente para ele, mas também para todos aqueles que o seguem e que o aplaudem e que o defendem. Porque, infelizmente, querendo ou não, a nossa justiça prevê que todo aquele que protege bandido, alguma coisa tem no cartório, alguma culpa tem no cartório. Portanto, deve ser sim criteriosamente investigado e criteriosamente penalizado sob as penas da lei. Não sou eu que quero isso, mas a justiça que clama por isso. Nós estamos num país que não tem mais nenhum pudor, ninguém mais tem nenhum pudor em cometer irregularidades, ilegalidades e ainda por cima dizer: ah, eu não sabia. Como se esse "ah, eu não sabia" fosse um habeas corpus para cometer ilegalidades. Não, meus senhores, vocês estão errados. Aquele que assume um cargo, seja ele qual for, se você é um office boy e tem uma responsabilidade de entregar um determinado envelope, uma carta que seja, você não pode alegar um "ah, eu não sabia" ao teu patrão. Você tem que cumprir aquilo para o que você foi delegado. Então, essa história de "ah, eu não sabia" é uma coisa que o apedeuta criou e que ele vinha usando com muita frequência e que vem usando com muita frequência, como se isso fosse o passaporte dele para a impunidade. Não, não é. Não é. Ele tem que ser sim penalizado por todos os vagabundos que ele nomeou para os cargos que ele nomeou e que roubaram descaradamente a nação e que provocaram tudo isso que foi provocado na nossa nação. Eu não vejo nenhum meio de que nós possamos isentá-lo da responsabilidade que lhe foi outorgada, quer tenha sido pelas urnas fraudadas, quer tenha sido pelo voto lícito. Não sei qual dos dois. Na minha opinião, esse cara nunca foi eleito presidente da República e desde o princípio ele já foi eleito por urnas fraudadas. Mas tudo bem, uma vez que ele pode ter sido eleito pelo voto popular, vamos admitir, não tem problema nenhum. Então, de qualquer forma, a responsabilidade pelos ilícitos é dele. A responsabilidade pela nomeação de incapazes, de corruptos, de safados, de ladrões, de vagabundos, de quadrilheiros é dele. E, portanto, ele tem que pagar por isso, pagar a altura do seu crime, a altura do seu silêncio, porque ele se omitiu. Vergonhosamente, no mínimo, ele se omitiu. Mas isso não é omissão, não. Existem provas cabais de que ele estava se locupletando com o crime organizado. Ora, ele organizou a quadrilha, ele colocou os quadrilheiros nos postos de comando e ele estava se locupletando, recebendo comissões por todos os ilícitos cometidos em todas as esferas do Estado. Então, ele tem sim que pagar por isso. Não somente ele, Gleisi Hoffmann, Roberto Requião e a caterva, toda a caterva. Essa Rede Globo de televisão tem que ser fechada imediatamente, porque só tem vagabundo protegendo esse canalha no Brasil e dando alforria, carta de alforria. Onde que já se viu? Estão todos defendendo bandido? Todos aqueles que se intitulam artistas estão defendendo bandido, estão vergonhosamente apoiando esse canalha. Estão vendo o que está acontecendo na Bolívia e na Venezuela e não fazem nada e cruzam os braços e estão dizendo que estão defendendo liberdade. Que liberdade vocês estão defendendo, canalhas? Vão ver o que está acontecendo com nossos países vizinhos? Ora, onde que já se viu? Que Deus abençoe a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos.